Você sabia que o Alasca nem sempre pertenceu aos Estados Unidos? Hoje, vamos explorar a história fascinante de como esse território gelado e rico foi adquirido pelos americanos. Mas antes de tudo, uma curiosidade. O Alasca foi comprado por apenas 7,2 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 2 centavos por acre. Esse valor, considerado irrisório hoje, provocou debates intensos na época. Por que ele pertencia à Rússia? O que levou os russos a vendê-lo? E como isso impactou os Estados Unidos? Fique comigo até o final para descobrir como essa aquisição mudou a história de maneira impressionante. A história do Alasca remonta ao início do século XVIII, quando exploradores russos liderados por Vitus Bering chegaram à região. A Rússia percebeu rapidamente o potencial econômico do Alasca, especialmente devido à abundância de lontras marinhas, cujas peles eram extremamente valorizadas no mercado europeu. O comércio prosperou por décadas, mas com o tempo, os custos de manter e defender o território aumentaram significativamente. A Guerra da Crimeia, travada entre 1850 e 13.856, deixou a economia russa abalada. O governo passou a encarar o Alasca como um ativo mais vulnerável do que valioso. Havia também o temor de que o território pudesse ser perdido para a Grã-Bretanha em um eventual conflito, já que os britânicos estavam bem estabelecidos no Canadá. Assim, vender o Alasca parecia uma solução pragmática para a Rússia. A ideia de comprar o Alasca foi abraçada por William H. Seward, secretário de Estado dos Estados Unidos, que acreditava no conceito de expansão territorial como chave para o futuro do país. As negociações foram iniciadas em 1867 com o embaixador russo nos Estados Unidos, Eduard de Stuckel. Em 30 de março daquele ano, os dois lados chegaram a um acordo. Os Estados Unidos comprariam o Alasca por 7,2 milhões de dólares. Entretanto, a decisão não foi unanimemente bem recebida. Muitos políticos e jornalistas zombaram da compra, referindo-se a ela como a loucura de Seward ou a geladeira de Seward, argumentando que o território era apenas um deserto gelado sem utilidade. Poucos poderiam prever que, com o tempo, o Alasca se tornaria um ativo estratégico e econômico vital para os Estados Unidos. A transferência oficial ocorreu em 18 de outubro de 1867, quando a bandeira russa foi substituída pela americana em uma cerimônia na cidade de Sitka, então capital do Alasca. Esse evento marcou o início de uma nova era, mas os primeiros anos sob a administração americana foram marcados por negligência. Sem uma estrutura administrativa clara, o Alasca ficou sob o controle de militares e posteriormente de agentes de alfândega. Para as comunidades indígenas locais, como os Inuit, Aleutas e Tlingit, a transição trouxe desafios consideráveis. A exploração de recursos naturais e a chegada de colonos resultaram em impactos culturais e ambientais significativos, alterando profundamente suas formas de vida. A visão sobre o Alasca mudou drasticamente com a descoberta de ouro no final do século XIX, dando início à Corrida do Ouro de Klondike. Milhares de pessoas migraram para a região em busca de fortuna, impulsionando a economia local e chamando a atenção para outros recursos do território. O ouro foi apenas o começo. O Alasca revelou-se rico em petróleo, gás natural e recursos pesqueiros, transformando-o em um ativo econômico indispensável. Durante a Segunda Guerra Mundial, a localização do Alasca tornou-se estratégica, servindo como ponto de defesa contra ameaças no Pacífico. Na Guerra Fria, sua proximidade com a União Soviética reforçou sua importância militar. Em 1959, o Alasca foi elevado ao status de Estado, tornando-se o 49º membro da União. Desde então,
Ele tem desempenhado um papel fundamental na economia dos Estados Unidos, particularmente por suas reservas de energia. Além disso, suas paisagens espetaculares e a rica herança cultural indígena o tornaram um destino turístico popular. A região também tem sido crucial para pesquisas científicas, especialmente relacionadas às mudanças climáticas, devido ao seu ecossistema único. Olhando para trás, a compra do Alasca é amplamente reconhecida como uma decisão visionária que garantiu aos Estados Unidos uma vantagem estratégica e econômica significativa. E assim, o Alasca passou de um território negligenciado pela Rússia a um dos estados mais importantes dos Estados Unidos. Uma compra que, inicialmente, foi motivo de piada, se provou um dos melhores investimentos da história. Agora, eu quero saber de você. Você acha que o Alasca valeu os 7,2 milhões de dólares? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima.